Você já saiu de um lugar sem saber explicar por quê? Não aconteceu nada. Ninguém falou nada. Nada errado aconteceu. Mesmo assim, você saiu. E depois, horas ou dias depois, descobriu que alguma coisa realmente estava errada ali. Esse tipo de situação não é sorte. Não é intuição mística. E não é imaginação. É o seu corpo percebendo algo que a sua mente ainda não teve tempo de entender. Agora pensa nisso com calma. Enquanto você anda, conversa, ri, mexe no celular, o seu corpo está trabalhando sem pedir permissão. Ele está comparando o presente com milhões de experiências passadas. E, quando algo foge do padrão, ele reage. Antes de virar pensamento, antes de virar medo, antes de virar decisão. Era fim de tarde. Uma pessoa entra em um estacionamento quase vazio. O sol já está baixo. Luz amarelada. Silêncio comum. Ela caminha normalmente, sem pressa, sem atenção especial. E então, do nada, o corpo muda. O passo fica mais curto. O estômago contrai. O pescoço fica rígido. Ela olha em volta. Nada. Nenhuma ameaça visível. Nenhuma pessoa estranha. Nenhum barulho fora do normal. A mente tenta assumir o controle. Relaxa. É coisa da sua cabeça. Você tá cansado. Mas o corpo não relaxa. O coração acelera, a respiração encurta, as mãos ficam frias. Ela acelera o passo, não porque decidiu, mas porque o corpo decidiu primeiro. Minutos depois, já longe dali, descobre que alguém foi assaltado no mesmo estacionamento, quase no mesmo horário. E então vem a frase clássica: eu tive um pressentimento. Não, você teve processamento silencioso. O seu corpo percebeu microsinais que a sua mente ignorou. Uma porta que se fechou rápido demais, um som abafado fora de ritmo, uma sombra que não combinava com a luz. Nada disso virou pensamento consciente. Mas tudo isso virou sensação. E sensação no cérebro vem antes da lógica. O cérebro humano não nasceu para pensar bonito, nasceu para sobreviver. Antes de existir linguagem, antes de existir cultura, antes de existir civilização, existia uma única pergunta: estou seguro agora? O seu corpo ainda vive nesse mundo. Ele não entende boletos, não entende reuniões, não entende redes sociais. Ele entende ameaça. E a ameaça para ele é qualquer coisa que fuja do padrão esperado. Agora imagina outra cena. Você está conversando com alguém pela primeira vez. A conversa flui, a pessoa é educada, o sorriso parece correto. Mesmo assim, algo não encaixa. Não é o que a pessoa diz, é o jeito. O olhar demora meio segundo a mais. A pausa entre as frases é estranha. O tom não combina com o conteúdo. Você não sabe explicar, mas sente. O corpo percebe incongruência. E incongruência para um cérebro ancestral significa risco. A mente moderna entra em conflito. Não julgue. Você pode estar enganado. Seja racional. E muitas vezes você ignora, mas o corpo não esquece. Ele guarda essa informação. É por isso que às vezes você não confia em alguém sem saber por quê. E também por isso que às vezes confia em quem não deveria. Porque o corpo não responde ao discurso. Ele responde ao padrão. Agora vem algo que quase ninguém percebe. O corpo não reage só a perigos externos. Ele reage a perigos internos também. Privação de sono, estresse contínuo, inflamação, excesso de estímulo. Tudo isso mantém o corpo em estado de alerta. Para ele, uma vida moderna desregulada parece um ambiente hostil constante. E quando o corpo vive em alerta por tempo demais, ele começa a errar. Tudo vira ameaça, tudo vira urgência, tudo vira perigo. É assim que surgem crises de ansiedade que parecem sem motivo. O corpo está tentando te proteger de algo que ele não consegue desligar. Agora pensa no seguinte: quantas vezes você ignorou sinais claros do corpo porque eles não vinham com palavras? A mente gosta de explicação, o corpo gosta de ação. Se você ensina o corpo a ser ignorado, ele aumenta o volume. Primeiro vem o desconforto, depois a tensão, depois a dor,
depois o colapso. Não como punição, mas como último recurso. O corpo não quer te sabotar. Ele quer ser ouvido. E aqui tá a parte mais desconfortável de todas. Muitas pessoas só começam a escutar o corpo depois que algo dá errado. Depois de um burnout, depois de uma crise, depois de um susto. Porque até ali, a mente sempre venceu a sensação. Mas o corpo sempre esteve certo. Não porque prevê o futuro, mas porque lê o presente em um nível que a mente não alcança. Você não é racional primeiro, você é biológico primeiro. A razão vem depois, tentando explicar decisões já tomadas. E quando você entende isso, algo muda. Você começa a respeitar sinais sutis, a sair de lugares sem se justificar tanto, a ouvir o desconforto antes que ele vire caos. A pergunta final não é por que sinto isso. A pergunta é o que o meu corpo percebeu que eu ainda tô tentando ignorar. E agora responde honestamente. Você costuma confiar mais na lógica da sua mente ou nos sinais silenciosos do seu corpo?